Bom dia, graça e paz sejam com todos vocês, resumindo hoje o capítulo 11 do quarto evangelho de João, que nós estamos estudando. Como eu já disse, os capítulos são extensos, esse já tem 57 versículos, e os títulos desse capítulo que vamos estar estudando, fala sobre a morte de Lázaro, e Jesus conforta as irmãs de Lázaro, e fala sobre a conspiração dos judeus para matar Jesus, amém? Falando sobre a morte de Lázaro, alguns historiadores, os teólogos, eles dizem, né, e creem que este é o maior de todos os milagres que Jesus operou. Nós vemos aqui a família de Lázaro, né? Ele era de Betânia, de um povoado, de Maria e de suas irmãs, e de sua irmã Marta. E nós vemos que Lázaro adoeceu e ele era muito amigo de Jesus. Toda vez que Jesus, eu quero assim fazer a história, crendo que toda vez que Jesus estava em Betânia, ele se hospedava na casa de Lázaro, porque eles eram muito amigos. E as irmãs de Lázaro, quando ele adoeceu, mandaram chamar Jesus. E Jesus recebeu o recado e os discípulos que estavam com ele disseram para eles, né? Perguntaram a Jesus se ele ia logo mais até Betânia novamente. E os discípulos ficaram preocupados com a volta de Jesus lá para Betânia, porque o povo de lá já tinham, de todas as formas, tentado apedrejar, matar Jesus. Os judeus estavam perseguindo Jesus, os fariseus. E Jesus fala para os discípulos assim, né? Quando ele ouviu falar que Lázaro estava enfermo, ele disse que aquela enfermidade não era para a morte, mas que era para que o nome de Deus fosse glorificado. E ele amava muito Marta e a irmã dela e Lázaro. Mas ele não foi imediatamente. Aí a Bíblia fala que ele ainda ficou, né, no local onde ele estava, ainda por uns 2 dias a mais. Mas quando ele volta para Betânia e vai até onde o Lázaro havia sido sepultado, havia lá muitas pessoas chorando, consolando Maria, consolando a Marta e honrando a vida de Lázaro, que era muito amado e muito querido no lugar onde eles moravam. Então Jesus chega até lá e ele dá uma ordem para aqueles que estavam lá, que tirassem a pedra do sepulcro. E eles imediatamente tiraram a pedra do sepulcro. E Marta falou para Jesus assim: Senhor, ele já está morto há 4 dias, né? Já deve estar cheirando mal. E Jesus conforta as irmãs de Lázaro nesse momento. Ela diz para Jesus assim, Marta e Maria, as duas disseram a mesma palavra para Jesus: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas Jesus respondeu para ela assim: eu sou, no versículo 25, amados, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Perguntou para ela assim: você crê nisso? Aí ela respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. E depois de ter falado assim, Jesus com ela, e ela respondido a Jesus, ela foi até a casa dela chamar a sua irmã Maria, que foi também de encontro a Jesus, né? E lá elas choraram. Jesus também chorou, tem um versículo na Bíblia, né, que fala, nesse capítulo aqui, capítulo 11, no versículo 35, diz que Jesus chorou. E todos os que estavam por ali observam como era que Jesus amava a Lázaro. Então Jesus manda que tirem a pedra do sepulcro e ele
disse para Marta, irmã do morto, né, que se ela cresce, a mesma palavra ele disse para Maria, que se elas crescem nele, que elas veriam a glória de Deus. E elas criam em Jesus. Ele diz assim no verso 40, disse-lhe Jesus, não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então eles tiraram a pedra e Jesus olhou para cima e disse assim, Pai, eu te agradeço porque me ouvistes. Eu sei que sempre me ouves. E o povo que estava ali ouviu a oração de Jesus ao Pai, de gratidão, confiante de que o Senhor o ouviria. E depois de tudo isso, de dizer isso, e aqueles que estavam ali ao redor, todos ouviram a oração de Jesus. Jesus, ele bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora. E aí a Bíblia fala que o morto, que era Lázaro, saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Aí Jesus deu uma ordem para que tirassem as faixas dele e deixassem que ele saísse. Aí nós vamos ver logo em seguida que os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que havia acontecido, o milagre que havia acontecido, eles creram em Jesus. Mas muitos dos fariseus, chefes da sinagoga, sacerdotes, eles convocaram uma reunião no Sinédrio, porque eles estavam com medo do que os romanos poderiam fazer com eles, tirá-los do lugar onde eles estavam como uma nação. Então, o sumo sacerdote chamado Caifás, ele, sem saber, ele, sem perceber, ele fez uma profecia no capítulo 11 e verso 50, ele disse assim, não percebeis que vós, que é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação? No verso 51 está escrito assim, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica. E no 52, e não somente por aquela nação, mas também pelos filhos de Deus que estão espalhados para reuni-los num povo. Amados, aqui, aquele sacerdote, sem saber, ele profetizou a morte de Jesus, que ele morreria por todo e por todos, até por aqueles que já haviam vindo antes dele, por aqueles que estavam ali, por todos nós e por todos aqueles que virão ainda a este mundo. Todos, a morte de Jesus, ela foi e ela é universal. É claro que é para aqueles que creem no nome de Jesus, que ele é o Salvador do mundo. Não é só por um povo, não é só por uma nação, mas por todas as nações. Então, por isso e por esta razão, Jesus já não andava mais muito publicamente entre os judeus. Ao invés disso, ele se retirou, para uma região próxima do deserto, diz o texto da Bíblia, que se chama Efraim, aonde ele ficou lá com seus discípulos. E logo perto de se aproximar a festa da Páscoa judaica, muitos daquela região onde Jesus estava foram para Jerusalém, a fim de participarem dessa festa cerimonial, que era a festa da purificação antes da Páscoa. Mas todos continuavam procurando Jesus porque eles haviam dado uma ordem. Os chefes dos sacerdotes e os fariseus, eles tinham dado uma ordem que se alguém soubesse, onde Jesus estava, era para denunciá-lo, para que eles pudessem prendê-lo. E nós vemos aqui, finalizando esse capítulo, a história, de Lázaro, da ressurreição de Lázaro e da conspiração dos judeus para matar Jesus. Então nós podemos ver aqui no versículo 41, que eu quero reforçar esse versículo. Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouvistes. Eu sei que sempre me ouves,
mas disse isso por causa do povo que estava ali. E ele falou ainda mais, e eu creio que tu me enviastes. Essa foi a oração de Jesus. Nós vemos aqui um bom exemplo de Jesus para você e para mim, para todos os seus filhos, para os crentes em Cristo Jesus, dando graças a Deus. E eu quero dizer para você assim, para finalizar, quando você orar, amados, eu quero encorajá-los como eu mesma preciso praticar isso. Que a cada oração que você fizer, quando você terminar a sua oração, como Jesus fez aqui nesta passagem, dizendo: Pai, eu te agradeço porque sei que tu me ouvistes. Você pode dizer assim, porque a Bíblia fala em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 10, sabe? 1 Coríntios, capítulo 10, verso 10, fala para a gente que nós não devemos murmurar, mas sim agradecer a Deus. E eu quero ler para vocês esse versículo de Coríntios, capítulo 10, versículo 10, que diz assim: E não se queixem, como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Vocês fiquem com esta palavra. Guardem esse versículo de Coríntios, capítulo 10, verso 10. Que nós não devemos, a exemplo de muitos, se queixarmos de tudo. E que alguns, né? Aqui está bem claro, vou ler novamente. E não se queixem, quer dizer, não reclamem, não murmurem, como alguns deles se queixaram e foram mortos, a parte B do versículo, e foram mortos pelo anjo destruidor. Aqui, nesse capítulo, Paulo está falando sobre exemplos da história de Israel. Então, você fique com esse capítulo 10 de João e fique com esse versículo de 1 Coríntios 10, 10. E nas suas orações, não se esqueça de agradecer a Deus por tudo. E dizer para você mesmo, para o mundo espiritual ouvir, que você crê que Deus tem ouvido a sua oração. Amém? Que o Senhor os abençoe ricamente. Não deixe de ler, de compartilhar, de entrar no canal, de dar um joinha. Deus abençoe vocês, meus irmãos, meus amigos, meus companheiros de estudo. Muito bom estar com vocês estudando.